Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Para mais uma manhã dominical, para mais um culto dominical, para você que está na sua casa, ainda reunido em família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te derrame a sua graça e te dê a paz. Meus irmãos, semana passada nós concluímos aquilo que propomos e chamamos de batalha espiritual e a igreja contemporânea. Nós encerramos o nosso quinto estudo, que dividimos em 5 partes, como havíamos combinado, e hoje iniciaremos uma nova empreitada, uma nova temática, que na verdade ela vem... surge a ideia de termos esse estudo justamente por conta da temática da batalha espiritual, quando abordamos a questão das duas forças ou da dualidade que é pregada pelo animismo e outras doutrinas, assim também como a doutrina do positivismo, da palavra da fé, que a prerroga, enquanto uma prerroga para Satanás um poder equivalente a Deus, A ideia do animismo é justamente isso, que Deus e Satanás têm poderes equivalentes e estão combatendo um ao outro pelas almas e pelo mundo, o controle do mundo. A confissão positiva, que também nós falamos, traz uma equiparação para o homem, dando ao homem uma capacidade de criar, através daquilo que ele profere. O homem, segundo a palavra da fé, na verdade, teria uma capacidade equivalente a Deus, de soberania, digamos assim. Por isso, aquilo que alguém pode se perguntar, talvez, de fato, sobre quem está ao controle do mundo, de quem é a soberania deste mundo. Então, surge a temática de nós estudarmos sobre a soberania de Deus, algo que é muito importante, ainda mais para os nossos dias, dias esses que temos vivido esse caos por conta da pandemia, temos vivido grandes problemas espirituais ou emocionais, e precisamos ter uma base firme, meus irmãos, e precisamos entender sim sobre a soberania de Deus, o que a Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz sobre a sua soberania. Mas antes de começarmos, vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e vamos ler apenas o verso 28, apenas para que nós possamos iniciar esse estudo tendo esse texto como base para que nós possamos adentrar e compreender um pouco dessa doutrina, doutrina da soberania de Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, está escrito assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ler mais uma vez? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos, meus irmãos, agora curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus e Pai, pedimos a Tua graça, Senhor, nos ajudando mais uma vez. Deus, nos ajuda, Senhor, a expor a Tua sã doutrina, Deus, com excelência. Sabemos das nossas limitações. Nos ajuda, ó Deus, a compreender essa doutrina, Deus, e viver segundo a Tua palavra, Deus. É assim que nós te oramos, te bendizemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, essa doutrina, como eu disse, a doutrina da soberania de Deus,
é algo vital para nós cristãos. É algo pelo qual nós devemos nos adentrar. Talvez nesses estudos nós não cheguemos a saturar toda a informação, né? Uma doutrina que há muito a ser estudada, mas nós vamos aqui ter uma proposta de iniciarmos esse pensamento, de nos dar as primeiras bases sobre essa doutrina, né? E o estudo aqui que eu chamei de o desfrutar da absoluta soberania de Deus, né? Então, meus irmãos, nós vamos adentrar para esse conceito, né? A doutrina essa que o teólogo e pastor Arthur W. Pink chamou de a doutrina-chave da história. É a interpretação da providência, é a trama e a urdidura das Escrituras, o fundamento da teologia cristã, né? Vejam que o A.W. Pink deixa bem claro que essa doutrina é fundamental para a nossa vida cristã, que essa doutrina é primordial, né? É aquela pela qual Deus está guiando toda a estrutura da existência, né? E principalmente, meus irmãos, nesses dias, né, como eu disse, de pandemia, onde muitos têm sido acometidos por tristezas, por medos, né? Nesses dias, incertezas, né? Se terá emprego ou não, se voltará a ter um salário ou não, se poderá pegar a doença ou não, né? Para vocês terem ideia, houve um grande aumento de casos de depressão no mundo, né? Para vocês terem ideia, eu peguei alguns dados aqui, dados da Organização Mundial de Saúde indicam que o quadro de depressão tem se agravado globalmente. Nas últimas décadas, o número de pessoas com depressão ou ansiedade aumentou em quase 50%, passando de 416 milhões para 615 milhões. Né? Isso significa, meus irmãos, que 10% da população global é afetada por esse problema, né? E isso tem se agravado nesses dias, né? Aqueles que já têm uma probabilidade, um sistema mais propício, né, a ter esse tipo de doenças, estão sendo até mais acometidos por conta dessa pandemia, né? Nós devemos lembrar que a pandemia não tem só nos causado problemas de saúde física, né, mas saúde mental também, né? Há irmãos ou pessoas, né, do modo geral, que não têm conseguido nem sair de casa, não pela questão da preservação em si, como todos têm feito, mas com medo, né, com pânico. Então isso precisamos hoje, mais do que nunca, compreender essa temática sobre a soberania de Deus, né? E meus irmãos, ainda utilizando aqui, citando o A.W. Pink, ele diz que mesmo em meio às tribulações, né, enquanto a multidão, as pessoas estão atribuladas, temerosas, né, o pânico está exaltando as massas, ele diz que em meio a essa doutrina, ele entende que Deus não está em pânico, né? Deus não está em alarde. Enquanto nós, seres humanos, estamos em pânico, Deus não está, né? Ele diz aqui, e aqui eu abro espaço para que o A.W. Pink fale, ele diz: em todos os lugares os homens estão alarmados, mas Deus não. Ele nunca se surpreende. Não há uma emergência inesperada para Deus, pois Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Então, meus irmãos, o conceito de soberania é isso, que todas as coisas estão sobre as mãos ou sobre o controle
né? Nada escapa da mão do Senhor, né? Podemos confiar naquele de quem tudo pertence. Podemos mesmo descansar em Deus, né? Lembremos do Salmo 46. A nossa torre forte, o socorro bem presente nas tribulações, né? A palavra do Senhor é constante em nos ensinar de Gênesis a Apocalipse sobre a soberania de Deus, né? Lá em Gênesis nós temos a soberania de Deus sendo decretada a partir do seu falar, né? No haja luz, Deus está decretando a sua vontade. É a vontade do Senhor que haja luz e que a luz se faça. Por isso, meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca crer nessa doutrina. O Senhor está aqui agindo soberanamente. E como nós lemos no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28, o Senhor está agindo em nosso favor. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Ao lermos esse verso, tendemos a imaginar que ele se refere apenas a momentos bons, né? Ou de que a situação ruim vai se resolver logo, ou que a situação ruim terá um fim bom. Mas nós veremos, meus irmãos, que na verdade o que Paulo está se referindo quando ele diz que todas as coisas cooperam, Paulo está dizendo que as coisas ruins, as tribulações, as doenças, as perseguições, né? Vejam o que Paulo diz lá no verso 18 desse mesmo capítulo 8. Ele diz: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, né? Veja, o contexto de Paulo é que Paulo está sendo perseguido, Paulo está sendo achincalhado, né? Apedrejado em alguns lugares, acorrentado. E Paulo diz que aquilo coopera para o bem, que aquilo é a ação de Deus em sua vida, né? Mas, meus irmãos, numa tentativa de nos esclarecer a nossa visão sobre a soberania de Deus em relação à sua ação mais ativa e nesse momento, e por isso eu decidi começar esse tema a partir dessa perspectiva, nós precisamos entender, né, o que esse verso quer nos dizer, o que Paulo quer nos dizer através desse verso, né? Em primeiro lugar, meus irmãos, Paulo inicia esse verso dizendo que sabemos que todas as coisas, né? A parte A desse texto, Paulo se refere a este versículo como algo que era certo, algo que estava patente, né? Do que aqueles irmãos já sabiam. Segundo o F.F. Bruce, né, um comentarista, ele diz que o verbo saber expressa o conhecimento da fé. A palavra grega vem de um termo matemático. É algo exato, incontroverso, absoluto. Essa não é uma linguagem da conjectura, da hipótese. Paulo não está aqui dizendo: olha, talvez Deus coopere em nosso favor. Talvez todas as coisas tenham um fim proveitoso. Não. Paulo está dizendo: sabemos. Algumas versões trará justamente essa ideia. Tenho por certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Paulo está trazendo isso para a igreja de Roma e para nós hoje, que isso é uma certeza na qual nós podemos confiar. Ele sabe. E como Paulo sabe? Paulo sabe pela fé. Paulo crê pela fé. Isso lhe é replicado na sua vida, né? Na sua prática de fé. Ainda na parte A, ele diz que todas as coisas, né? E aqui, meus irmãos, nós precisamos interpretar esse todas as coisas de maneira literal, né? Paulo está dizendo de fato que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins,
Sejam tribulações ou bênçãos, sejam sorrisos ou choros, sejam gargalhadas ou lágrimas caindo, todas elas cooperam para o bem. Todas elas produzem um fim de beneficiar aqueles os quais Deus escolheu. Isso, meus irmãos, por meio daquele de quem tudo pertence, por meio daquele de quem tudo foi feito, por meio de Jesus Cristo, como diz Paulo também aos Romanos, capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por meio de Jesus Cristo é-nos proporcionado bênçãos inimagináveis, como nós vimos lá quando estávamos estudando sobre batalha espiritual. Nós vimos que as peças da armadura nos foram atribuídas por meio de Cristo. E alguns comentaristas, inclusive o Augusto Nicodemos, acredita que as peças da armadura são o próprio Cristo, juntamente com todos os benefícios provindos do Cristo e da sua obra. Né? Mas, meus irmãos, o que isso quer dizer na prática? Né? O que isso tudo quer dizer? Paulo aqui está querendo dizer que tudo, sem exceção, provém para o nosso bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus. Né? O Senhor está no controle da nossa história, Deus está no controle da nossa vida. Não achemos que há algum momento da nossa vida que Deus nos abandonou, que Cristo nos deixou. Há situações, e nós temos vivido, né, eu e você temos vivido possivelmente situações difíceis, onde a tristeza, né, o estresse por tudo isso tem nos acometido. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que o Senhor está no controle da nossa vida. Desde a nossa concepção, o Senhor nos escolheu. E Ele está no controle da nossa história. E, meus irmãos, isso é maravilhoso nós pensarmos. É justamente isso que Jesus diz lá em Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos faz entender, meus irmãos, que o Senhor não está no controle da nossa vida de uma maneira passiva, distante apenas, mas também de uma maneira ativa, presencial, de maneira pessoal, se relacionando em nós. Deus o Pai, por meio de Deus o Filho, através de Deus o Espírito Santo, age em nosso favor. Vejam que maravilha! A Trindade está envolvida em benefício da Igreja de Deus, em benefício daqueles dos quais amam a Deus, aos quais Ele escolheu. Que maravilha, meus irmãos! Precisamos crer na soberania de Deus e, meus irmãos, eu espero que eu e você possamos, após esses estudos, crermos um pouco mais, termos a nossa fé renovada depois dessa pandemia. Né? Em segundo lugar, meus irmãos, a parte B do nosso texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? E vejam, a ação de Deus ela não é caótica, confusa ou sem um propósito. Há um propósito definido e objetivo nas ações de Deus. Não são propósitos obscuros, mas propósitos claros, mediante a sua própria vontade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As ações, Paulo não está dizendo aqui que Deus age em favor de todos.
sem exceção. Paulo está dizendo aqui que Deus age em favor daqueles que amam a Ele, daqueles que amam a Deus. Porém, meus irmãos, precisamos nos ater aqui a que há uma possibilidade de duas perspectivas. Porque se Deus age em favor daqueles que o amam, é possível entender que Deus também age contra aqueles que não o amam, daqueles dos quais o Senhor rejeitou, daqueles dos quais o Senhor não escolheu, daqueles dos quais não buscaram ao Senhor. E, meus irmãos, precisamos entender isso. Como isso se dá? Porque muitas vezes nós podemos perceber que os ímpios também prosperam. Porque nós podemos entender, talvez, que essa ação cooperadora do Senhor se desenvolva através das bênçãos. Então, se eu sou mais abençoado, então Deus está agindo em meu favor. Mas isso não é necessariamente verdade, meus irmãos. E o fato dos ímpios estarem prosperando não quer dizer que Deus os está abençoando de maneira benéfica ou para o seu bem, né? Devemos lembrar do salmista Asaf, lá no Salmo 73. Né? Vejam, abram comigo aí do livro dos Salmos, o Salmo 73. Vejam o que Asaf diz. Ele diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Né? Muitas vezes, e por conta da influência de alguns movimentos, nós tendemos, como eu já disse, a relacionar a ação de Deus com as bênçãos. Né? E, meus irmãos, o sol nasce para justos e injustos. Né? Isso é um fator até circunstancial da graça comum. Né? Mas, como eu disse, o propósito de Deus é definido, é certo, não é confuso. Né? Deus tem um propósito com tudo que Ele faz. Deus é soberano em todas as coisas. Né? Os ímpios não prosperam de maneira irrefletida. Deus está no controle, inclusive, da prosperidade dos ímpios. Porque, meus irmãos, vejam, deixemos o próprio salmista Asaf responder essa questão. Ainda no verso 73, ou Salmo 73, né, ele diz, nos versos 17 e 19, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Meus irmãos, a ação de Deus para os ímpios é para a sua própria destruição. Lá em Mateus capítulo 6, verso 5, abra aí comigo. Deus diz que os ímpios recebem o seu galardão aqui. Mateus capítulo 6, verso 5. Verso 5 diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. A recompensa ou o galardão deles, em algumas versões, né,
é sua própria bênção, né? Para o ímpio, as bênçãos de Deus são um galardão aqui mesmo. São reflexos da ação ou da graça geral do Senhor, da revelação geral, da graça que é derramada de forma geral, não para a salvação, né? Não sendo, porém, suficiente para converter-lhes o coração, muito pelo contrário, para os impenitentes as suas bênçãos lhe pesarão ainda mais no dia do julgamento. Como disse o salmista Asaf, Deus os põe em lugares escorregadios, né? Lembrem-se, meus irmãos, também lá do rico e Lázaro. O rico teve tudo e Lázaro nada. O rico se aproveitou das riquezas nesta vida, mas o seu fim foi o inferno. Para o ímpio, as suas bênçãos lhe serão como peso. Lhe pesarão ainda mais no dia do julgamento, pois receberam da graça e rejeitaram o agraciador. Para estes, as suas dificuldades lhes são uma prévia do que virá. Já, meus irmãos, para o seu povo, para os justos, aos quais amam a Deus, há algo incalculavelmente maravilhoso e oposto ao dos ímpios. Nas tribulações, aqueles que amam a Deus estão sendo provados, estão tendo seus corações moldados, né? Como Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, e vos fiz provar, né, vos fazendo passar esses 40 anos no deserto, para saber se guardariam ou não. Porém, não só isso, meus irmãos, Deus está desenvolvendo em seu povo frutos de perseverança, experiência e esperança, como diz Paulo também aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 4. Para então que nós possamos sermos apresentados, né, para que sejamos apresentados perfeitos diante de Deus, o Pai. Para o justo, para aqueles que amam a Deus, as tribulações, que são parte do cooperar de Deus, são para que o justo se torne aperfeiçoado a cada dia, se torne perfeito e será perfeito apresentado diante de Deus, o Pai. Em terceiro lugar, a parte C do nosso texto, do verso 28, lá de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, Deus tem um propósito eterno para aqueles que Ele escolheu. Deus tem um propósito maravilhoso e soberano. A ideia de soberania nós vamos ver ao longo dos nossos estudos. Vamos nos aprofundar mais sobre esse conceito. Que a ideia de soberania, meus irmãos, é justamente isso. Há alguém que controla a nossa vida. Deus, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esse que nos enviou o Cristo, sobre ele está o controle de todas as coisas. Nada escapa de suas mãos. Não existe o acaso para Deus, porque Ele é o Senhor. Nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos, todos eles estão sob o controle do Senhor. Tudo, meus irmãos, o que nos diz respeito, está sob o total controle do Senhor. Esse é o propósito sublime. E esse propósito sublime se realiza diariamente na vida dos crentes, na vida daqueles que amam a Deus.
Isso se realiza a cada dia que você acorda. É a ação do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. É esse propósito soberano que governa todas as coisas. É o poder e a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque dele é tudo, quanto há nos céus e na terra. Dele, do Senhor, é o reino. E a ele seja a exaltação. Pois ele é o chefe sobre todas as coisas. Ele é o dono de tudo. Como diz 1 Crônicas 29:11. Essa soberania, meus irmãos, é absoluta, irresistível e infinita. Ao declararmos a soberania de Deus, nós asseveramos o seu direito de governar. Nós declaramos que o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele tem o direito de governar, de guiar todas as coisas. Como diz também lá em Romanos, capítulo 9, verso 28. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer o vaso para honra e outro para desonra. Essa é a ideia mais profunda da soberania. Deus tem poder para fazer aquilo que Ele quer, para escolher quem Ele quiser, quando e como Ele quiser. Essa é a doutrina. Por isso, meus irmãos, o coração do homem só pode descansar na bendita verdade da absoluta soberania de Deus e desfrutar dessa verdade na medida que a sua fé é exercitada. Ou seja, eu e você, nesta pandemia, estamos tendo a nossa fé exercitada. É aqui que muitos serão separados. Aqueles que verdadeiramente creram e resistiram após a pandemia e aqueles que abandonaram a fé durante a pandemia. A nossa fé e o crer na soberania de Deus, meus irmãos, se demonstrará agora no exercício da nossa fé. Crer enquanto tudo vai bem é muito fácil, mas crer quando as coisas não vão bem é a verdadeira prova, é o verdadeiro exercício de fé. Por isso, meus irmãos, enquanto nós não compreendermos de fato a soberania de Deus, não gozaremos da paz que provém da soberania de Deus. Nós continuaremos perturbados, continuaremos deprimidos. Por isso, meus irmãos, busquemos compreender a soberania de Deus e descansemos nela. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos por esse momento, Senhor. Que possamos, ó Deus, aprender, refletir mais, Senhor, e nos tornarmos crentes melhores. Crentes que descansam no Senhor. Crentes que não temem. Ainda que os mares se abalem e as montanhas estremeçam, que possamos crer que o Senhor está conosco. É assim que te oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Espero você aqui próximo domingo. Até mais. Tchau, tchau.